é o seguinte, o motor, quando essa placa, ela não aciona o motor com tudo que tem direito, metendo logo 220 ou 110. Ela não faz isso. Ela faz um controle de potência. Esse controle de potência, vamos ter aula sobre isso na aula de eletrônica de potência. Mas eu vou falar só rapidamente assim. Toda vez que eu tenho, por exemplo, se eu pego aqui um dispositivo qualquer, por exemplo, uma lâmpada, e eu boto aqui direto a senoide, ela vai funcionar com tudo que tem direito. Por quê? Porque a parte que tem energia, bem aqui, ó, que eu estou pintando aqui, vai entrar todinha na lâmpada, no motor. Agora imagine o seguinte, aqui com 100%. Mas imagina que eu chegasse e eu conseguisse cortar, eu tirasse esse pedacinho daqui, ó. Tirasse metade daqui, tirasse metade daqui, tirasse metade daqui, metade daqui, metade daqui. A lâmpada, o motor não vai funcionar com metade da potência, porque eu tirei parte da energia. Agora imagina que eu pegasse e tirasse mais ainda. Que eu deixasse só um pouquinho de energia. Tirasse aqui, ó. Tirasse aqui. Tirasse aqui. Tirasse aqui. Deixando só um pouquinho de energia. Nesse exemplo aqui, nesse caso aqui, o motor, a lâmpada vai funcionar no mínimo. Isso é o que? É controle de potência AC. Controle de potência AC. Quem faz isso? Qual é o componente eletrônico que faz isso? Esse cara bem aqui, ó, o triac. O triac, com disparos nesse ponto bem aqui, que é o gate, ele sai fatiando a onda alternada, fazendo controle de potência. No caso, o U que eu já expliquei para vocês, o U é onde vai o neutro. O neutro é o quê? Que está bem aqui, ó, neutro. Nesse ponto bem aqui, ó, neutro. Esse neutro é controlado pelo triac. Quem controla o triac? É o optoacoplador. Esse MOC 302X. Esse optoacoplador é controlado por quem? Quem dispara ele? É o microcontrolador, que está bem aqui, ó, triac. Então, ó, o microcontrolador, através do pino 11, gera pulsos que vão aqui em triac, limitado pelo resistor R1. São pulsos, no caso aqui vamos ver no osciloscópio, são pulsos de PWM que vão disparando aqui o optoacoplador, e esse optoacoplador faz o que? Fecha, ó, do 6 para o 4 e vai no gate aqui do triac. Esse triac, dependendo do ajuste do microcontrolador, ele vai fazer o que? Ele vai fazer a onda ficar mais parecida com isso aqui ou mais parecida com isso aqui, com potência total ou com baixa potência. Mas quem é que o microcontrolador vai observar para poder tomar essa decisão? De botar mais potência ou menos potência? No caso, ele vai olhar para cá, ó. Esse potenciômetro bem aqui, escrito embreagem. Esse embreagem, que eu já mostrei um vídeo para vocês, girando ele para um lado, ele diminui a potência, girando no sentido... Diminui a potência no sentido anti-horário, e girando no sentido horário ele aumenta a potência. Ele faz o motor funcionar com mais força ou com menos força. Isso é importante, porque o motor de portão é para ter força somente para empurrar o portão. Não é para ter força, por exemplo, para pegar num carro e sair arranhando o carro todo. Então, se tiver, por exemplo, uma criança lá e o portão chegar e matar a criança. Ele tem que ser ajustado de forma que tenha força somente para mover o portão. Então, esse ajuste aqui é importante. Mas onde é que está esse potenciômetro? Bem aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Bem aqui, ó, a embreagem. Ele é um potenciômetro que tem, ó, de um lado ele tem 5 volts, do outro lado ele tem GND. Quando a parte central está no meio, por exemplo, tem 2.5 volts. À medida que eu vou subindo aqui, gerando o potenciômetro aqui para cima, esse 2.5 vai se tornando cada vez mais perto de 5 volts. E à medida que eu jogo ele para baixo, vai se tornando cada vez mais perto de 0 volts. Então tem toda uma variação de 0 a 5 volts, através desse potenciômetro aqui, no caso o P2. Então, essa parte aqui faz o controle de potência. Ela faz, ora a onda ficar assim, ora a onda ficar assim.
que vai aqui no comum. E quando a gente aciona, já que eu vou falar do acionamento, quando o microcontrolador quer fazer o quê? Eu quero mover o portão num sentido ou no outro. Ele vai acionar bem aqui, ó. No caso aqui o pino 15, que é a direção W, ou então o pino 12, que é a direção V. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar 5 volts bem aqui, ó. Por exemplo, direção W. Vai dizer que vai abrir o portão. Então ele vai polarizar diretamente o BC817, que é Q4, e ele vai disparar um dos relés. Esse Q4 e esse aqui que é a outra direção, por exemplo, aqui é para abrir, esse aqui para fechar, Q5, na placa eles estão bem aqui, ó. Eles são transistores SMD. São esses caras bem aqui, ó. Certo? Aqui é Q4, aqui é Q5. Aqui são os resistores de limitação de corrente da base. Esses diodos bem aqui são esses caras bem aqui, ó. D7 e D9. São os diodos de roda livre do relé. Eu tenho uma vídeo que eu faço sobre diodo de roda livre, dá uma olhadinha lá. Bom, os relés eles já estão direto aqui no margem da alimentação, 12.8, 12.8. Relé de abertura e fechamento, por exemplo. Está faltando quem? O menos. O menos vai acontecer quando o transistor for diretamente polarizado. E o microcontrolador é que faz a polarização, é que manda a corrente aqui que vai manifestar uma tensão que vai polarizar Q4 ou Q5. Então, no motor, sempre tem um neutro aqui, controlado pelo triac. Esse relé vai fechar e vai pegar, no caso aqui, ó, fase, bem aqui, ó, tá escrito aqui fase, tá ligado diretamente no borne da fase, lá da entrada da alimentação AC da nossa placa. Ele vai colocar a fase ou no 1, para fazer o motor abrir, por exemplo, ou então quando esse relé operar, vai pegar a fase e vai botar no 2, fazendo o motor, por exemplo, fechar. Aqui o borne 1 e 2 é que está ligado o capacitor de partida. O motor só funciona se tiver o capacitor de partida, senão ele fica só tum. Depois eu vou mostrar como é que faz para testar esse capacitor. Mas o capacitor tem que estar colocado, seja aqui na placa, seja direto lá no motor. Essa parte bem aqui, ó, são os LEDzinhos dos sensores de atuação de portão fechado e portão aberto. FA seria aberto, FF portão fechado. Esses LEDs são esses bem aqui, ó. Esse cara bem aqui, ó. Esses bem aqui, ó. FF, FA. Ele funciona assim. Tem sempre 5 volts aqui, ó. Esse FF, se aparecer GND aqui, ó, repare que no LED, ó, já tem 5 volts no anodo. Só falta o que? O GND. Então, se eu botar um GND em FF, o LED vai acender. Além disso, esse ponto bem aqui, ó, tá ligado diretamente no microcontrolador, no pino 4. No caso, FF. O FA, ó, esse ponto bem aqui, tá ligado no pino 5. Então, como aqui tem 5 volts e aqui está aberto, por exemplo, se você não está atuado, esses 5 volts é como se ele passasse aqui direto e aparecesse aqui no pino 4. Mesma coisa aqui, ó, esses 5 volts passa direto, é o que a gente chama de resistor de pull-up, e aparece no pino 5. Quando eu boto o GND aqui, ó, nesse ponto aqui, esse resistor aqui de 4 cassete ele isola os 5 volts do GND, mas aqui vai aparecer GND, e esse GND vai aparecer no pino do micro. Mesma coisa aqui. É assim que o micro sabe que o sensor de fim de curso atuou, ou o sensor do portão aberto atuou, ou então o sensor de portão fechado. E faz o LED acender. Esse LED bem aqui, esse LED aqui, ó. Esse LED bem aqui, ó, ST. Esse LED é só para dizer que está acontecendo alguma coisa, que por exemplo, que foi apertado, que o micro detectou que foi apertada a botoeira para acionar o acionamento do portão, ou que o cara pegou e apertou o controle remoto do portão, ou então que está sendo programado um dos controles remotos, é para indicar que está acontecendo alguma coisa no micro. No caso, ele tem sempre 5 volts aqui no anodo, e o micro faz ele acender aterrando o lado aqui do catodo, limitado para esse resistor R6. E esse resistor aqui também.
é resistor R7 de 1K. Principalmente esse cara aqui que é o limitador de corrente de 1K. Essa parte aqui, o J6, é onde tem os 12 volts que a gente pode disponibilizar para outros circuitos. Por exemplo, barreira ótica. Aqui são os jumps de configuração. A gente olha aqui, ó. A placa possui vários jumps de configuração, que são esses caras bem aqui. Que aí você vai configurar, ela tem várias opções. Depois eu vou fazer uma parte falando só sobre as opções, tá, da placa. Que é se é para ela ter parada, pausa suave, se é para uso residencial, se é para uso predial. Tem toda uma teoria sobre isso, tá? Mas como é que o micro sabe como ele tem que se comportar em função desses jumps? Mas observa, ó, aqui tem 5 volts e essa parte aqui, ó, AD peak. Essa parte aqui que vai para o micro. Mas, só que se a gente observar, com cuidado, pode observar que esses resistores aqui, ó, são os mesmos, ó, 1K, 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 1K. O resistor que está em relação à Terra. E esse resistor aqui muda, ó. O outro resistor 20K, 47K, 100K e 220K. Então, ele cria resistores, divisores de tensão diferente. Aqui, ó, a tensão que vai aparecer aqui, ó, vai ser diferente dependendo do jump. Porque eu colocando esse jump aqui, eu vou estar botando no circuito resistor de 22K. Eu colocando esse jump bem aqui, eu vou estar colocando no circuito resistor de 27K. Eu colocando esse jump bem aqui, eu vou colocar o resistor de 100K. Botando o resistor bem aqui, eu vou estar botando o resistor de 220K. Eu vou estar fazendo divisores de tensão diferentes. E o conversor analógico digital do PIC é que vai perceber isso. E através desse divisor de tensão diferente, é que ele vai saber qual foi o jump que foi selecionado. Através de um único pino. Uma jogada bem interessante. Bem aqui, o uso do potenciômetro aqui para o freio é a mesma coisa do já explicado da embreagem, tá? A forma que ele trabalha. No meio é 2.5, para cima é 5, para baixo é 0. E ele vai correndo, toda essa parte, para botar mais freio ou menos freio. O freio eu já expliquei na videoaula da corretiva, mas é o seguinte, tem um portão que é muito pesado. Então o cara bota o portão para abrir, por exemplo. Ele começa a abrir. Quando chega no final, que é a tua chave de portão aberto, o portão, por ser muito pesado, ele tem uma inércia muito grande e ele vai com tudo. Então o que se faz? Quando ele detecta a abertura ou fechamento, ele para de fazer, ele faz o seguinte, ó. Quando o portão, por exemplo, está abrindo, aqui está operado, BC817, que é qual está operado, esse relé está operado. Então ele está botando tensão aqui no pino 1, no caso seria o W. Quando chega no final, que atua o sensor de final de portão aberto, em vez de só desligar esse relé, ele desliga esse relé, mas liga esse outro relé aqui por um instantezinho. O relé que faz um movimento contrário. Isso aqui é uma espécie de freio dinâmico. Então ele freia o motor dinamicamente. Se ele estava abrindo, se ele der um toquezinho no relé de fechamento, o motor vai dar uma parada. Agora isso é o último recurso, tá? Porque isso aí pode provocar danos mecânicos nele, tá? Mas é uma jogada muito usada. Bom, olhando a placa, temos também a placa de radiofrequência, que é essa placa bem aqui, ó, de 433 MHz. Que é bem aqui, ó. Aqui é muito simples. Ela tem a opção aqui, ó, ANT, que é antena, que é a antenazinha que tem que ter para poder receber os pulsos de radiofrequência que vem do controle. GND é o Terra. 2 e 3 e o 8. 4 e 5 é onde bota a alimentação, 5 volts que vem lá do 78L05. Data, RF data, são os pulsos que vão para o microcontrolador. No caso, ó, RF data vai para o pino 8. Então, se a gente colocar o osciloscópio bem aqui, vamos ver os pulsos somente quando ele estiver recebendo radiofrequência através da antena. Bot peak. Esse 1 bem aqui, ó, é o seguinte, às vezes tem, por exemplo, onde tem guarita, o porteiro não tem que ter um controle remoto. Geralmente ele tem uma botoeira que ele aperta e faz o portão abrir ou fechar. Que é lá nos bornes ele chama de bot, BOT. Ele faz o que? Ele joga o menos para cá. Sem o cara apertar, esse 5 volts está polarizando esse transistor bem aqui, que é 6.
fazendo ele fechar daqui para cá, jogando o 0 bem aqui, jogando o 0 para o PIC. Quando o cara bota menos aqui, ó, GND, aqui nesse lado bem aqui, entre R9 e R4, ele tira a polarização de Q6, faz ele ficar aberto. E esses 5 volts passa direto lá pro PIC. E aí ele percebe que a botoeira foi ativada. Bem aqui é bot PIC. Olhando bem aqui no diagrama esquemático, tá bem aqui ó, no pino 6. Então, gente, para tirar defeito, é só olhar o diagrama esquemático e fazer os testes. Por exemplo, eu estou apertando a botoeira e a botoeira não está funcionando, mas você tem que botar o multímetro bem aqui, ó, e ver se tem 0 volts. E ver se quando você aperta a botoeira, se esse transistor aqui opera para poder botar os 5 volts. E garantir que no pino 6 do microcontrolador está chegando essa variação de 0 volts para 5 volts. Se isso acontecer, e mesmo se ele não atuar, estou fazendo um exemplo aqui da botoeira não está funcionando, aí pode ser o micro. Mas você tem que fazer todo esse teste. Tá certo? Bem aqui é essa chave bem aqui, ó. Essa chave aqui tátil, ó. Chama de aprender. Ela é o seguinte, ela é para você programar os controles novos. Fazer a programação dos controles novos. Ela faz o seguinte, aqui ele está usando o resistor de pull-up. Aqui ela usa um resistor de pull-up. Ela manda 5 volts, como não tem consumo, ela manda 5 volts aqui para pino 13 do PIC. Quando você aperta aqui, você bota a GND bem aqui, ó, entre os 5 volts e esse outro lado do resistor de 4 cassete. Esse 0 volts vai aparecer aqui no PIC, então ele vai perceber que a chave foi apertada. Você dá um toquezinho na chave, pode apertar o controle remoto, que ele vai pegar a informação dos pulsos que vem aqui do pino 7 da placa de RF, que vai entrar onde? RF data. Que vão entrar no pino 8 bem aqui. E aí ele vai fazer essa leitura e vai armazenar o código desse controle, fazendo a abertura, permitindo que ele faça a abertura ou fechamento do portão. Com isso, nós detonamos toda a parte eletrônica da placa. Vamos agora com o multímetro e osciloscópio fazer a medida de cada componentezinho desse, tá? Fazer a medida de cada componentezinho desse. Só uma partezinha que eu não mostrei, ó. É detalhe, mas eu gosto de mostrar tudo. O TRIAC, que esse cara bem aqui, ó, tem R5 e C7, isso aqui a gente chama de circuito snubber, porque cargas que são controladas por carga C, usando chaveamento, gera muito ruído e pode danificar o próprio componente, o próprio TRIAC, no caso aqui é um BTA16. Então esse R5 e C7 ele atenua essa ruideira toda. Esses pulsos que pode pegar e danificar ele ou gerar radiofrequência, que pode gerar interferência de outros circuitos. Então esse circuito snubber é sempre colocado aqui, entre os terminais da nossa chave eletrônica, no caso aqui do nosso TRIAC. O TRIAC da nossa placa é esse cara bem aqui, ó. E esses registores bem aqui, e esse cara bem aqui são os que fazem o circuito snubber. E aqui, esse cara bem aqui, ó, é o optoacoplador, que aciona o TRIAC. E esse optoacoplador é acionado pelo microcontrolador. Então, vamos para a parte prática agora.